Lembra daquela meditação para resolução de problemas que eu mostrei no vídeo passado? Aquela que eu colocava o bastão na testa? Vamos conversar um pouquinho mais sobre ela hoje? Vambora! Olá, queridos iluminados! Rafael Branco de volta a mais um vídeo para vocês e hoje eu vou responder umas questões que eu recebi referente àquela meditação que eu mostrei no vídeo das 23 maneiras de usar o bastão. Algumas pessoas vieram me perguntar sobre, poxa, o que é aquilo? Como é que você faz aquilo? Eu nunca tinha ouvido falar de uso do bastão daquela forma e me pediram explicação. Automaticamente me ligou o modo, a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, então eu coloquei como pauta para um vídeo. Não é nenhuma técnica revolucionária, aliás eu criei aquilo meio que por acidente. É muito comum por uma questão de trabalho a gente ter situações que a gente tem que parar o que está fazendo, sentar, se acalmar e decidir o que vai ser melhor para aquela situação. Eu sou um autônomo desde 2013, então aqui que a gente está olhando esse cenário, né, são os estúdios da Luz e Arte, vulgo meu quarto. E aqui eu trabalho, aqui eu desenvolvo, aqui eu faço várias coisas. Sempre que uma situação acontece, a primeira coisa que eu gosto de fazer é sair do centro energético que eu estou. Então aqui essa cadeira que eu estou sentado está na frente do meu computador, que eu estou aqui gravando. Então normalmente eu me desloco daqui. É muito comum eu sentar aqui ao lado, na minha cama. Uma posição diferente para a coluna, uma posição diferente para o corpo, você já está ali então com essa alteração de posição e conforto, já gerando uma mudança no seu sentimento em geral, e ali eu gosto de meditar e pensar no que eu tenho que resolver. E esse processo me gera uma certa metáfora. Sempre que eu paro para pensar em alguma coisa, eu gosto muito de fechar os olhos, coisa que eu já falei para vocês em diversos vídeos aqui. Então eu com os olhos fechados fico imaginando a situação. Eu me vejo sempre diante de um labirinto escuro. Eu sei que aquele labirinto tem uma saída. A saída é a resolução que eu preciso, que eu quero. Só que tem outras saídas. Talvez não exatamente as que eu desejo, mas o grande X da questão é como sair daquele labirinto. E nessa metáfora que acontece na minha cabeça, sair do labirinto significa chegar no ponto de decisão de qual é a melhor ação perante aquele problema que você está querendo resolver. Uma vez sentado aqui na cama, ao lado tem uma mesinha, né, acho que dá para ver aqui, e o meu bastão estava em cima da mesinha. E eu sempre fico na mesma posição, eu apoio os cotovelos na perna, né, e eu fico numa posição de olho fechado, dessa forma. Por que isso? Porque já que é fácil cortar a visão fechando o olho, eu também gosto de cortar a audição, então eu tampo os ouvidos. Eu estou cortando o máximo possível de processamento cerebral meu para que eu possa ter uma sobra desse processamento para melhor atingir os outros sentidos, principalmente os extrafísicos. E eu vou te falar também que é muito gostoso você usar a palma da mão para tampar o ouvido. Todo mundo fala que você ouve o oceano. E aquele som é como se fosse um om. Na verdade são as moléculas e o sangue correndo por dentro do seu corpo, você está ouvindo o eco daquilo. Você é capaz de ouvir o eco da batida do seu coração. Você vai ouvir a sua respiração. Então você se desloca completamente, visualmente e por questão auditiva você se desloca. Ali você já está proporcionando uma viagem. E eu sempre parto em busca da saída daquele labirinto. E em uma oportunidade, fazendo esse exercício, eu vi o bastão em cima da mesa e eu tive uma intuição de usá-lo de alguma forma. Eu inicialmente usei em mim e tal, mas eu não estava tendo a liga da posição, de ficar numa posição confortável para pensar sobre o que eu queria pensar. Então, dentro dessa posição que eu falei com a mão apoiada nas pernas, o único ponto que eu tinha de conforto era o tocar a testa, como um apoio, né? Assim. Então eu coloquei o bastão na ponta, né? Eu fecho ele aqui assim, ok? E eu uso ele de apoio, dessa forma. E ali eu estou numa posição confortável. O que mudou entre fazer este exercício, esta metáfora de trabalho com e sem o bastão? É muito difícil você colocar em palavras a sensação extrafísica que você tem em um momento de uma profunda meditação por alguma coisa. Eu mesmo acabei de criar uma metáfora sobre um labirinto, mas é como se no final do túnel, no final do labirinto, houvesse um brilho.
É como se você estivesse num lugar completamente escuro e lá longe eu passei a ver um ponto de luz. Eu achei aquilo tão interessante, eu falei, pera, vamos tirar esse cara da jogada de novo? E eu voltei à posição antiga. Para mim não havia mais o ponto de luz. O problema estava ali, o labirinto estava ali, a minha vontade de atravessar o labirinto e achar a saída correta que eu queria do labirinto continuava igual, mas eu não via brilho algum. Retornei o bastão ao processo, aqui, naquele esquema, e eu via brilhos. No plural, mais de um, tá? Na hora eu falei, uou, peraí, isso pra mim tá dando um resultado diferenciado. E eu comecei a usar o bastão dessa forma. Sem música, sem incenso, nada. Por quê? Porque a música vai ativar o meu sentido da audição e eu quero que ela dê uma parada. O incenso vai ativar o meu olfato e eu também quero que ele dê uma parada. Eu quero tentar matar o máximo de processamento do meu corpo para focar totalmente numa metáfora cerebral para eu desvendar o mistério daquele labirinto. Ou seja, resolver aquele problema e achar a melhor saída. A saída ideal. Ok, vamos lá. Bastão na testa, aquele esquema, segurando. O mais impressionante desse processo é que quando eu comecei a usar o bastão nisso, eu achava saídas muito rápidas, mas não eram as saídas ideais. E aí eu percebi, não basta só seguir a luz, as luzes que estão mais próximas. Eu tenho que desvendar o sistema. Dentro da minha cabeça é como se eu estivesse criando cenários, né? Aquela coisa, o que acontece se eu pintar essa parede aqui atrás de vermelho? Eu imaginava a situação desta parede ficando vermelha. Eu montei um cenário. Depois eu desmontava e fazia, e se eu pintar ela de amarelo? Um segundo cenário. Pois, se eu pintar ela de azul, é um terceiro cenário. E eu ficava muito rápido criando cenários do que iria acontecer se eu tomasse atitude A, B, C, D, E, etc. E cada vez que eu chegava em uma dessas saídas, ou seja, o fim de um desses cenários, eu já previa as coisas positivas e negativas que iriam acontecer caso eu tomasse aquela atitude. E assim, não é um processo rápido, porque para eu achar a saída que eu quero, a saída que eu julguei melhor, que eu me sinto confortável, que eu abro o olho e falo, uou, resolvi. Às vezes é um processo de meia hora, 40 minutos, eu fico muito tempo. Não é uma meditaçãozinha de 5 minutos, não é uma coisa que você vê aqui no YouTube. Faça uma meditação em 5 minutos. Cara, você está resolvendo um problema muito sério da sua vida. Você quer resolver isso em 5 minutos? Não, não vai. Eu não acredito nisso. E mesmo se eu resolver em 5 minutos, eu vou dar 1 hora para ele, para eu ter certeza que o que eu resolvi em 5 é o correto. Aí alguém ainda pode me perguntar, pô Rafael, mas você faz isso todo dia? É comum fazer isso? Não é todo dia de trabalho que você pode doar 1 hora do seu dia para ficar sentado ou deitado e meditar sobre um problema. Então, assim, são casos muito específicos. De bate-pronto, assim, que eu me lembre, as últimas vezes que eu fiz esse processo comigo foram casos, uma decisão sobre um gasto financeiro que eu tinha. A minha avó, quando estava no leito de morte, eu fiz essa meditação para eu enxergar sobre atitudes que eu ia ter que ter. Quando eu descobri alguns concorrentes meus produzindo bastões também, eu refleti dessa forma para saber o que eu tinha que fazer. Uma decisão documental, sempre focando em tomar uma decisão sobre o que eu tenho que fazer. E sempre ao fim dessa meditação eu respirava fundo, abria os olhos e dizia, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu vou te falar que eu já faço esse tipo de resolução, meditação, sei lá, chamem como quiser, há alguns anos e nunca falhou. Nunca falhou. Eu sempre tive múltiplas opções que em momentos iniciais me pareciam ter poucas e eu achei várias opções. Eu sempre tive a tranquilidade e o brilho no fim do túnel para me apontar qual seria a melhor resolução. Eu tive tempo e clareza para simular aqueles cenários e realmente ter certeza da decisão que eu estava tomando. Então, para mim, é um processo extremamente efetivo. Agora, eu admito também que eu não tenho um conhecimento de ter aplicado essa técnica com outra pessoa, observado outra pessoa fazendo isso. Eu nunca falei isso para ninguém. Eu não sei se outra pessoa faz algo similar e eu não tenho comentário nenhum de outras pessoas. Então assim, eu também não estou dando uma fórmula mágica, porque o que funciona para mim pode não funcionar para você. É o que eu sempre falo, ninguém cura ninguém, nós nos curamos e a capacidade da fé, da crença, a capacidade da cocriação com Deus depende de nós. Se nós estamos legal na situação, estamos ali vibrando naquela sintonia do jeito que nos é confortável, vai funcionar
para nós. Mas não adianta você querer passar isso como uma receita de bolo com outra pessoa e falar, olha, vai funcionar com você porque funciona comigo. Eu não posso afirmar isso. Então, o que eu compartilho com vocês é, preste atenção nesse meu relato e tentem adaptar isso para vocês. De repente a pessoa vai falar, eu não me sinto bem com a metáfora do labirinto. Ok, imagina uma outra coisa que você se sinta bem, um corredor, etc. Monte o seu cenário, use a sua criatividade para uma sistemática que converse com você, que você se sinta bem e confortável, mas que você entenda que você está sendo pressionada a correr atrás da resolução, da saída correta, ou da porta correta, da opção correta, para melhor resolver o que você está buscando. Outra coisa, pessoal, não é poço de problema, né? Eu acho muito engraçado que você fala isso, tô resolvendo uma situação, a gente sempre vê uns desesperados. Não, que eu tenho problema com isso, eu tenho problema com aquilo, eu tenho problema com aquilo. Calma! Resolve um de cada vez. Melhor coisa que você tem, se tem uma porrada de problema, primeira coisa, enfileira eles e coloca prioridade. Qual que tá pegando fogo? Chama o bombeiro para aquele. Resolvi o primeiro, que era o problema. Passa pro segundo. E assim sucessivamente. Um de cada vez. Né? A pessoa tem um basculante de problema que quer resolver tudo numa porrada só, ela só vai criar um bolo enorme, bagunçado, desordenado. Só vai piorar. Então é por isso que eu digo uma reflexão sobre um ponto, uma coisa, que você vai se colocar tranquilo, deitado talvez, ou sentado como eu mostrei, e resolver aquele ponto. É dessa forma que funciona pra mim. E assim, desde a criação aqui do canal, da minha decisão do como ambientar os vídeos, a cor, o microfone, o que eu vou estar vestindo, os colares que eu uso, o anel que eu uso, a luminária ali no fundo, tudo isso é pensado. O como eu me porto no vídeo, se eu ia criar uma personagem ou não, ou se eu ia ser eu mesmo. Tudo isso foi uma coisa que eu amadureci durante muito tempo e nesse processo, por diversas vezes, Aí já me perguntaram, né, por que você não cria uma personagem, se veste bem, social, né? E de repente você sabe que seu público, a maioria dele é feminino, você se porta de uma forma, olá, queridas iluminadas, sou eu, de volta, mais uma vez para conversar com vocês sobre a espiritualidade. Isto não seria eu. Então, para todos esses momentos, eu sempre pego e dou uma perguntada, como é que eu devo fazer e tal. E eu me preocupei bastante com isso, porque se eu encontrar alguém, pessoalmente, eu vou ser a mesma pessoa. Eu não preciso desenvolver uma personagem, coisas do gênero, e tudo isso são coisas que eu perguntei nessa minha meditação. E é isso, queridos iluminados, eu compartilhei com vocês um processo meu, que eu nunca experimentei com ninguém, mas eu estou compartilhando com você, para que você de repente adapte isso para você e consiga atingir bons resultados também. Comente comigo depois a adaptação que você fez, a metáfora que você criou, como você se sentiu bem. De repente essa metodologia pode até ajudar outras pessoas, eu sempre penso dessa forma. E esse é principalmente o meu intuito aqui no canal, compartilhar. Espero que tenham gostado do vídeo, lembrem-se, tem gente também que me pergunta, como é que eu tenho contato com você? Nós temos a nossa loja virtual no www.luziarte.com.br. Todos os vídeos dos nossos conteúdos também são colocados no nosso blog, que é o blog.luziarte.com.br. Temos as nossas mídias sociais, que é no Instagram Luziarte Santos e no Facebook também Luziarte Santos. E é isso, queridos iluminados. Até a próxima. Muito obrigado mais uma vez aí pela audiência, pela atenção. Por favor, curtam este vídeo, se inscrevam no canal. E aí, semana que vem eu retorno para fazer um outro compartilhamento. E como eu sempre finalizo, sejamos todos o quê? Luz.